alcance horizontal e altura máxima. Antes de determinar o alcance horizontal e altura máxima, vou mostrar que a trajetória de um projétil lançado com uma velocidade inicial igual a v0, formando um ângulo alfa com horizontal, é uma trajetória parabólica. Vou mostrar aqui, olha, que esta trajetória é parabólica. E para mostrar que ela é parabólica, mostrar que a equação desta trajetória é a equação de uma parábola. Aqui está, a esfera é lançada com uma velocidade v0, formando um ângulo alfa com horizontal. Portanto, vou chamar aqui a componente horizontal da velocidade da esfera vermelha de v0x. E a componente vertical vou chamar de v0y. Isto é, esta componente aqui. Olha. Aqui está. No instante em que esta esfera é lançada com esta velocidade v0, a esfera azul também é lançada verticalmente para cima com uma velocidade exatamente igual a v0y. E esta caixa passa pela origem com uma velocidade exatamente igual a v0x. A esfera que é lançada verticalmente para cima, o módulo da sua velocidade vai diminuindo, 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 até ela sofrer uma parada instantânea neste ponto. Isto é, neste ponto, a sua velocidade instantânea é zero. Portanto, o movimento de subida é um movimento uniformemente retardado. Após esta parada instantânea, ela inverte o sentido do movimento e começa a cair, com o módulo da sua velocidade aumentando. Portanto, o movimento de descida é um movimento uniformemente acelerado. Quando a esfera é lançada, o cronômetro é zerado, isto é, t0 é igual a zero. E a caixa, a esfera vermelha e a esfera azul estão na origem neste instante. Portanto, y0 é igual a zero e x0 também é igual a zero. E aqui está a equação que dá a posição vertical do projétil, que nós já vimos num vídeo anterior. Aqui, ó, esta componente v0y é escrito em termos da velocidade v0 e do ângulo alfa. Aqui está. O movimento na horizontal é simulado pelo movimento da caixa. Isto é, a posição x aqui é v0 é igual a v0x vezes t. Usando esta equação aqui, podemos isolar o t. Podemos escrever o tempo como sendo x sobre v0x. Aqui está. Substituindo esse tempo aqui nesta equação, que é a equação que dá a posição vertical do projétil, nós vamos obter esta equação aqui. Olha, o tempo é eliminado. E escrevendo em termos de v0 e do ângulo alfa, nós temos v0 seno alfa sobre v0 cosseno alfa. Observe aqui que v0 simplifica. E aqui, olha, v0y, v0x ao quadrado, fica, abre parênteses, v0 cosseno alfa, fecha parênteses, ao quadrado. Observe, portanto, que essa constante aqui, olha, seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa. Eu vou chamar esta constante de A. E aqui, novamente, nós temos mais uma constante, ó. E aqui eu vou chamar de B. Portanto, esta equação aqui pode ser escrita como sendo y igual a A vezes x menos B vezes x ao quadrado. Esta é a equação de uma parábola. Você vai ver esta equação lá na geometria analítica. Se você não viu, você vai ver. Esta é a equação da parábola. Aqui, ó, portanto, esta aqui pode ser identificada. Como aqui é constante e aqui é constante, esta é a equação de uma parábola. Você vai atribuir valores a x e vai achar o correspondente valor para y. E daí traça o gráfico. Olha aqui, o ponto de cruzamento é o ponto do gráfico. Olha, todos os pontos que você atribui um valor para x, conhecendo A e B, você atribui um valor a x e você pode traçar esse gráfico e obter esta curva que é conhecida como uma curva parabólica. A outra pergunta que se faz quando se lança um projétil, uma pergunta importante, é sobre o alcance horizontal. Quer dizer, o alcance horizontal é a distância ao longo da horizontal que o projétil percorre ao retornar ao mesmo nível do ponto de lançamento. Isto é, o projétil é lançado,
ele descreve essa trajetória e aqui ele retorna no mesmo nível de lançamento. Esta distância aqui é chamada de alcance do projétil. E nós temos aqui todos os elementos para determinar o alcance do projétil. E veja como é fácil. Qual é a condição que nós já temos aqui, as informações que nós temos? É exatamente esta. Olha. O projétil retornou o mesmo nível. Portanto, y é igual a zero de novo. E x é o alcance, que é igual a r. Vou chamar de r o alcance. Portanto, substitua nessa equação aqui, ó, y igual a zero. Aqui o x substitui por r. O x ao quadrado aqui por r ao quadrado. Está aqui, olha. E simplifica isso daqui, isola o r e chegamos nesta equação aqui. Este é o alcance. Nós estamos chamando essa distância, que é ao longo do eixo horizontal, de alcance. É 2 vezes V0y, V0x sobre g. Escrevendo em termos de V0 e de alfa, nós temos 2 vezes V0 seno alfa, V0 cosseno alfa. Aqui V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado. E 2 seno alfa cosseno alfa, se você não viu, você vai ver lá na geometria, ou melhor, lá na trigonometria, que é seno de 2 alfa. E aí, portanto, se você conhece V0, que é a velocidade de lançamento, e conhece o ângulo, a inclinação, esta inclinação aqui, e usando aqui o valor de g, por exemplo, 9,8, você determina qual é o alcance do projétil. Esta fórmula é válida desde que a resistência do ar seja desprezível. Se houver uma resistência muito forte do ar, é preciso levar em conta isso. Mas aí a equação não será mais esta, ela terá alguns termos de correções aqui. Agora, a pergunta que se faz normalmente é o seguinte: qual o ângulo que eu devo lançar o projétil com esta velocidade V0 para ele atingir o maior alcance possível? Esta é uma pergunta interessante porque, por exemplo, um atleta na Olimpíada, quando ele lança um disco, além de lançar com uma boa velocidade inicial o disco, ele precisa lançar com o ângulo correto. E qual o ângulo? Olha, a resposta está aqui. Olha. Observe que o alcance será máximo para uma dada velocidade V0 quando o seno do ângulo igual a 2α for igual a 1. Isto é, o valor máximo do seno de 2α é 1. Portanto, que ângulo deve ser 2α? Olha, seno de 90 é 1. Portanto, 2α tem que ser igual a 90. Portanto, isolando o α, nós obtemos que α é igual a 45 graus. Assim, o atleta ele deve lançar com a maior velocidade possível e com a inclinação de 45 graus, porque qualquer outra inclinação, o alcance será menor. Se a inclinação for maior que 45 graus, o alcance será menor, por exemplo, 60 graus. Ou se a inclinação for menor que 45 graus, por exemplo, 30 graus, o alcance também será menor. A outra pergunta que se faz aqui é: qual o tempo que o projétil leva para atingir a altura máxima? Isto é, para a componente vertical da velocidade do projétil ser nula ou está aqui. Observe que neste ponto a velocidade vertical, a componente vertical da velocidade do projétil é nula e a componente horizontal permanece constante, que é igual exatamente a componente da velocidade inicial, a componente horizontal da velocidade inicial. Pois na horizontal não há aceleração. A aceleração está aqui na vertical, olha, a aceleração da gravidade, cujo sinal menos já está colocado explicitamente aqui nas equações. Portanto, a condição para o tempo de subida, esse tempo que ele leva para atingir a altura máxima, já está aí na figura. É essa daqui, olha. Nós vimos já no vídeo anterior que esta é a condição. Ele sofre uma parada instantânea, aqui no caso do lançamento vertical, ou se o lançamento é com uma dada inclinação, a componente vertical da velocidade é nula. Colocando esta condição aqui, nesta equação, que é a equação da velocidade, coloco zero aqui, este tempo passa a ser o tempo de subida. Portanto, o tempo de subida é V0y sobre g, ou V0 seno alfa sobre g.
E agora nós temos condições de responder à última pergunta, que é: qual é o valor da altura que o projétil atinge até a componente da velocidade, a componente vertical da velocidade ser nula? Ou seja, quando ele é lançado na vertical, ele sofre uma parada instantânea. Quando ele é lançado com uma inclinação, a componente vertical da velocidade é nula. Olha, nós já temos aqui o tempo de subida. Nós temos uma equação aqui que dá a posição vertical do projétil. Portanto, basta substituir o tempo de subida nesta equação aqui. Observe que esta equação aqui dá a posição vertical, ou esta daqui. Aqui também dá, mas aqui está em termos de x, aqui está em termos do tempo. Então, eu vou substituir aqui este tempo aqui e este aqui pelo tempo de subida, que está aqui, olha. Portanto, quando eu substituo esse tempo pelo tempo de subida, o y passa a ser a altura máxima. E aqui está, eu tenho v0y sobre g, já coloquei aqui, olha. Aqui, v0y sobre g, tudo elevado ao quadrado. Observe que aqui o g ao quadrado vai simplificar com esse g. Portanto, os dois termos podem ser juntados. E, juntando os dois termos, nós temos v0y ao quadrado sobre 2g. Portanto, a altura máxima pode ser escrita como v0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa sobre 2g. É esta a expressão que dá a altura máxima de um projétil quando ele é lançado com a velocidade v0, formando um ângulo alfa com a horizontal.